de todo o coração. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. O Senhor deixou aos seus discípulos a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos os que crescem nele, pessoas que surgiriam de todas as nações, e a ensiná-los a obedecer a tudo que ele lhes ordenou. Todavia, assim como João Batista rejeitou batizar os homens que não praticavam obras dignas de arrependimento, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento de vocês. Mateus 3, versículos 7 e 8. Também é preciso crer de todo o coração para ser lícito batizar, como Felipe disse ao eunuco. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Atos capítulo 8, versículo 36 ao versículo 38. Antes de prosseguirmos, é preciso ficar claro que somente Deus conhece o coração do homem. Só Deus é apto para afirmar, com uma certeza inequívoca, quem creu de todo o coração e pode ser batizado. João afirma que alguns que estavam no meio deles só foram descobertos como não sendo deles após saíram do seu meio. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 1 João, capítulo 2, verso 19. Assim como Paulo declarou a Timóteo sobre Demas, que amou o presente século: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Cretense foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10. Muito provavelmente, tanto Demas quanto os que João cita foram batizados. Portanto, um pastor pode cometer o erro de batizar alguém que achava ter crido de todo o coração. Não obstante, o tempo revelará o que há no coração, pois, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus capítulo 7, do verso 17 ao verso 20. Nessa reflexão, não falaremos sobre os batismos especificamente, mas no crer de todo o coração. Nosso coração é tão enganoso que recebemos exortação para examinar se estamos na fé. Nas palavras do apóstolo Paulo, somos exortados a fazer um autoexame. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Uma definição de coração nos ajudará nesse exame. Essa definição foi extraída de um livro chamado Ídolos do Coração. A autora define coração como sendo formado pela nossa mente, pelas nossas emoções e pela nossa vontade, e explica o papel de cada uma dessas partes de nosso coração. A mente é responsável pelos nossos pensamentos, crenças, compreensão, memória, juízo, discernimento e consciência. Nossas afeições correspondem aos nossos anseios, desejos, sentimentos, imaginações e emoções. Já a nossa vontade guia nossas escolhas e determina nossas ações. Se uma pessoa creu de todo o coração, sua mente, suas afeições e sua vontade foram afetadas e serão santificadas continuamente até que tenha Cristo como Senhor de seu coração. Essa verdade é ressaltada
pelo apóstolo Pedro, da seguinte forma: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Portanto, a fé precisa afetar nossa mente, nossos pensamentos, nossas crenças, nossa compreensão, nossa memória, nosso juízo, nosso discernimento e a nossa consciência. A fé precisa afetar nossas afeições, nossos anseios, nossos desejos, nossos sentimentos, nossas imaginações e nossas emoções. A fé também precisa afetar nossa vontade, nossas escolhas e as ações que determinamos. Jesus deve ser santificado, separado para ocupar o lugar de máxima honra, sendo o Senhor dono de nossos corações. Jesus qualifica os fariseus como hipócritas, porque eles dedicavam honra a Deus unicamente com seu corpo. Tinham seu coração longe de Deus. Se você não tem crido em Cristo, tenha certeza de que, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você confessou sua fé e foi batizado, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. 2 Coríntios 13, verso 5. E se você está na fé, não julgue quem enfatiza mais a razão ou a emoção, pois ambos devem ter o senhorio de Cristo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Oração. Senhor, que nossa mente, nossas afeições e nossas vontades tenham o seu senhorio, para que nossa mente seja renovada e venhamos não somente conhecer, mas conhecer e experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade. Que venhamos ser santificados na verdade e lembremos sempre, ó Pai, que a Tua palavra é a verdade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.